Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and refletoras. Bora para sua última leitura do ano, borboleta. E essa leitura, então, a gente vai fechar o ano com chave de ouro, certo? Como prometido, como eu disse na semana passada, ou retrasada, eu traria, né, para o nosso coletivo as previsões de 2026, né? Eu faço esse trabalho no individual, então, assim, eu tenho uma leitura individual particular, né, a mandala de previsões que eu faço isso no detalhe, né, no nível pessoal mesmo, e para as 12 áreas astrológicas da sua vida. Mas eu queria muito trazer isso para quem não tem possibilidade de acessar, né, essa leitura ou não sente de acessar nesse momento, né? Eu falei assim, não, eu quero pelo menos trazer um cheirinho de 2026 para as minhas borboletas, né? Então, estou trazendo aqui, viu, minha refletora? Espero que essa leitura, né, contribua ao longo do seu 2026. O que eu sempre aconselho quando eu entrego as mandalas para as minhas borboletas é que, quando se trata de uma previsão, né, assista mais vezes essa leitura ao longo do ano, anote coisas que você achou importante, né? É, enfim, traga uma forma de relembrar o que foi falado aqui, sabe? Que vai ser bastante importante para você ao longo do ano, tá bom? Para você lembrar das coisas acontecendo. Bom, a energia que vai reger o seu ano de 2026 é a energia do observador, né? Aqui tem uma raposa. E eu achei muito sincrônico porque eu acabei de fazer uma mandala de previsões, né, para uma pessoa. E o que a energia que vai reger a mandala dessa pessoa é a energia da raposa. Na mandala de previsões eu uso o baralho cigano, né? Então não é esse oráculo aqui que eu usei. Mas olha que sincrônico, né? A gente tá assim no mesmo flow, né? E é engraçado também, borboleta, que todo ano acontece a mesma coisa. No dia eu tenho uma sequência de leituras, né? Às vezes casa de ser tudo particular, às vezes vem as do YouTube, mas parece que as leituras do dia elas se juntam com as pessoas certas, assim. Então são energias que de alguma forma acabam em algum ponto sendo parecidas. E a energia do observador, borboleta, é muito nessa vibe de você dar um passo para trás e realmente olhar o big picture da história, né? A raposa, ela é um animal muito é, inteligente, muito perspicaz, né? Muito ligeira. Então, assim, é um ano para você ser mais afiada na sua visão e, especialmente, honrar mais o seu desenho humano, né? Desde sempre eu trago aqui as leituras orientadas para a ótica do desenho humano, e uma dos presentes, dos dons, dos talentos das refletoras é justamente ser observadora. Por quê? Porque você é uma das pessoas que mais está sujeita a condicionamentos por conta de ter todos os seus centros indefinidos ou abertos, né? Você sente muito o que é do outro no seu corpo, né? Então, quanto mais observadora você for, ou observador, mais você vai entender, tipo, nossa, isso aqui não é meu, sabe? Ou eu tô querendo fazer alguma coisa aqui, mas na verdade esse desejo aqui não é meu, é de outra pessoa, né? Eu tô sentindo essa pressão aqui, mas isso aqui não é o que eu quero fazer de verdade, né? Ou não é o que eu tô sentindo de verdade, não é o que eu penso de verdade. Então, 2026 é um ano muito para você colocar essa sua qualidade aí em jogo, né? Por quê? Vou mostrar as outras cartas aqui e eu já explico. Mas principalmente para você não entrar em lugares de sabotagem, o qual o externo acaba te sabotando de uma forma sorrateira e sutil, sabe? Eu estava até falando com essa borboleta da mandala sobre essa questão do sorrateiro e do sutil, né? Que quando a gente tá na energia da raposa,
a gente vai usar essa energia para nós, né? No sentido de perspicácia, mas a gente também tem que prestar muita atenção quando o externo tá subindo em cima da gente e a gente não tá percebendo, né? Porque tá muito sorrateiro e às vezes até inconsciente da outra pessoa. Mas, por exemplo, sabe aquelas situações que são muito sutis, mas que no fundo estão drenando a sua energia? Tipo, é uma pessoa que sempre fica te pedindo favor, ou sempre pede pra você fazer mais uma coisinha, sabe? Ou chega em você com todo jeito, sabe? Com toda delicadeza, mas a pessoa, ela meio que tá te usando, sabe? Então, assim, às vezes não é consciente da pessoa, tá? Nem sempre é maldade do outro, mas muita gente acaba abusando da nossa energia sem a gente perceber. Então, assim, esse também é um ano para você observar isso, tá? Observar essas situações mesmo, né? Tipo, será que eu tô sendo usada energeticamente? Eu tô permitindo isso, né? Às vezes não é uma pessoa que usa a gente energeticamente, é o nosso trabalho, é a nossa vida, o nosso corpo desregulado, o nosso ego. A gente mesmo pode se usar de uma forma não equilibrada. Então preste atenção nisso, borboleta. Vou trazer as outras cartas e aí eu continuo aqui a história da nossa conversinha, tá? A gente tem aqui o Hora de Ir, né? Time to go. To be fair, né? Para ser justo. Never ending story, aquela história sem fim. Regeneration, né? A carta da regeneração. Temos também aqui o Diabo, o Carro e o 8 de Copas. Borboleta, eu achei tão curioso, porque assim, com diferentes palavras, diferentes cartas e diferentes oráculos, o seu 2026 está pedindo para você deixar coisas para trás, assim, e coisas que te afetam bastante emocionalmente, sabe? Porque você tem um caminho para seguir adiante aí. A sua vida tá pedindo movimento. Então, tem borboleta aqui que tá meio estagnada, ou acomodada, né? Ou está numa zona segura para você, tipo, essa aqui é minha zona de segurança, eu não quero sair. Eu tô sentindo que eu preciso fazer algo diferente. Eu tô sentindo que eu preciso mudar alguma coisa, terminar alguma coisa, encerrar alguma coisa na minha vida, mas você não tá fazendo isso por algum motivo, né? E E aí, né, nossa, é muito curioso, porque realmente, assim, é, as cartas, elas estão falando a mesma coisa com diferentes palavras, como se tivesse um reforço muito grande. E eu não lembro agora se foi na sua bênção que eu falei uma mensagem parecida com essa, ou se foi na leitura anterior. Mas recentemente teve uma leitura que estava pedindo para você deixar alguma coisa para trás, para você encerrar alguma coisa, algo nesse sentido. E tá me lembrando muito isso, né? Eu sinto que seu 2026 já vai entrar pedindo para você fazer isso, né? Tem algo na sua vida que já deu, sabe assim? Deu por hoje. Lembra daquele meme, né? Deu por hoje. Não é mais para ficar na sua vida. Por que que você tá insistindo nisso? Sabe? Por que que você tá persistindo? Você não tá sendo justa com você mesma, sabe? Talvez nem justa com o outro lado da história, se tiver um outro lado da história. Mas, antes de tudo, quando a gente não termina, não encerra, não segue adiante numa coisa que já tá finalizada na nossa vida, a gente sente isso no nosso coração, a gente não tá sendo justa com a gente mesmo. E a vida está pedindo para em 2026 você ser justa com você. Existe um movimento aqui com essa carta do carro, que é um movimento de avanço, que é um movimento de seguir adiante, de ir pro 8, que é a carta da força, né? Dependendo do baralho, também pode ser a carta da justiça, se eu não me engano. Mas independente da carta, a direção que você segue é para algo que te fortalece, que te engrandece. Tem esse movimento pedindo aqui disponível para você, sabe?
um movimento de seguir adiante, de um novo caminho e tal. Mas para isso acontecer, você vai precisar deixar situações emocionais que já foram encerradas para trás, sem medo de ser feliz, sem medo de se arrepender, sem medo de deixar outro triste, simplesmente ir, sabe? Então, assim, 2026 é o ano para você seguir, sabe? Sem olhar para trás mesmo, né? E aí, o que eu te falo, esse diabo aqui, ele vem como aquela vozinha que fica questionando o que você sente. Eu tô sentindo que eu preciso fazer algo, eu tô sentindo que eu preciso encerrar, eu tô sentindo que eu preciso isso, aquilo. E aí vem aquela vozinha do diabo, você não é capaz, se você fizer isso, tal coisa vai acontecer, não sei o que, nananã, pipipi. E aí, nisso, fica aquela coisa, aquele banho-maria que não acaba. Então, borboleta, é hora de você seguir adiante, tá? É hora de você seguir o baile e prestar bastante atenção se tem coisas aí que estão te acorrentando e que você acha que são motivos justificáveis para você ficar, mas não são. E o que a gente acha que são motivos justificáveis para a gente ficar numa situação? Dinheiro, conforto, a falsa sensação de que a gente está sendo amada, ou como é que fala? Vista, né? Mas não é verdade esse bilhete, entendeu? São vozes da sua cabeça, do seu ego, da sua insegurança, do medo. Histórias de insegurança que você, tá se contando faz tempo. E agora é hora de você soltar tudo isso, né? Tem borboleta que tem muitas vozinhas que te diminuem aí no seu ouvido e é hora de você silenciá-las, tá? Por quê? Porque com esse silêncio, esse que quem tá assumindo é meu eu superior, você vai ver que você vai entrar num grande processo de regeneração e troca de pele aí, sabe? Fênix, você renascendo das cinzas, assim, e é uma versão sua muito poderosa, acessando tudo isso depois que você, né, fizer esses movimentos. Então, assim, borboleta, realmente é um ano para você seguir adiante, sabe? Seguir adiante, sem medo, trocar de pele mesmo, deixar para trás, não ter medo de perder, não ter medo de sabe assim? Não, vamos dizer, tô cansada, tô sentindo que eu tô precisando de férias. Mas nossa, se eu tiver férias, o dinheiro não vai entrar e não sei o que. São medos que não cabem para você agora. Se o seu corpo tá pedindo, se o seu coração tá sentindo, borboleta, não tenha medo de faltar. Não tenha medo de se arrepender, não tenha medo de machucar. Porque 2026 é muito ano para você ser justa com você mesma, sabe? Ó, aqui, ó. Você tá com medo de pular no escuro, né? Você tá com medo de dar um salto de fé, borboleta. Sabe por quê? Porque no fim, eu acho que você tá sem fé em si mesma, sabe? Como se você não, no fundo, tivesse assim, nossa, né? Será que eu consigo? Será que eu consigo seguir diante? A resposta é que sim, sim, você consegue. Olha aqui a energia da cocriação. Para te lembrar o quê? Que nós não somos eu criadoras, nós somos co-criadoras. Se a gente está fazendo algo que no fundo a gente sabe de coração que é melhor para gente, por mais que seja sofrido de tomar essa decisão ou de dar esse passo entre aspas no escuro, Deus, ele vai dar a mão pra gente. Ele vai fazer a gente andar na água, borboleta. Não tem como ser diferente, sabe? A gente precisa também confiar no papel de Deus na nossa vida. Eu tô assistindo a série The Chosen, né? Eu amo essa série, assim, ela sempre me conecta muito com Jesus, com Deus, e eu tô na quinta temporada, né? E Jesus, na quinta temporada, é a temporada da Santa Ceia, então ele já sabe que ele vai ser traído por Judas e tal. Ele já sabe o que espera ele, e ele tá, né, até assim bem atormentado e tudo mais. E aí Judas, antes de fato traí-lo, vem tentar fazer a cabeça dele, de tipo assim, mestre, você tem capacidade de manifestar armas, sabe? E virar o rei aqui da galera, né?
Essa é a sua promessa de você ser o rei, né? De você fazer por todos nós, de você nos salvar. Por que que você não faz isso? Não sei o quê, né? E aí Jesus fala assim, Judas, é, eu preciso que você confie em mim. Sim, eu posso fazer tudo isso, mas, né, tipo, eu escolho não fazer. Não é esse o meu caminho e você não tá respeitando o que eu sei que eu preciso fazer. E quantas vezes a gente não respeita o papel de Deus na nossa vida, no sentido de que, mesmo quando a gente não enxerga o próximo passo, quando a gente não necessariamente sabe o que que vai dar, Deus sabe o que vai ser melhor pra gente. Ele sabe que se o nosso coração tá sofrendo, que se o nosso coração tá pedindo uma direção nova, que se o nosso coração tá pedindo algo diferente, né, ele vai trazer tudo que é necessário pra gente dar esses passos, pra gente seguir esse caminho, pra gente prosperar e acessar a abundância. A gente veio é, ser olhos de Deus aqui na Terra, sabe? Experienciar para Deus, né? Nós somos canais de experiência para Deus, mas isso nunca significou que a gente foi largado para sofrer, sabe? E que se a gente der um salto no escuro, a gente não vai ser acolhido, pelo contrário. Todos os saltos que a gente dá que realmente honram a nossa essência, Deus está ali segurando a nossa mão, por mais que a gente não enxergue, né? E 2026 está muito pedindo para você começar, sabe? Fazer, né, esse encerramento e dar esse salto de fé na sua vida. Tá lá, por quê? Porque a partir do momento que você fizer isso, aqui ó, 4 de paus, 8 de paus, movimento e comemoração. Sabe aquela coisa que está empacada na sua vida, as áreas da sua vida que você gostaria que estivessem se movimentando mais rápido, não estão se movimentando por causa disso. E às vezes, Esther, mas não tem nada a ver, tipo uma área com a outra. Parece que não tem nada a ver, mas quando a gente não faz os movimentos necessários, né? Isso impacta em outras áreas da nossa vida. Às vezes a gente está falando de relacionamento, e aí quando a gente termina um relacionamento, o nosso trabalho começa a prosperar, o dinheiro começa a entrar, a gente começa a emagrecer ou a conseguir criar um hábito novo. Parece que não tem nada a ver, borboleta, mas as áreas da nossa vida são interligadas, né? Então, assim, é isso que eu posso te dizer com relação ao seu 2026, né? É, te desejo, borboleta, olha, um ano maravilhoso, de todo o meu coração, assim, eu fico até emocionada, porque eu realmente desejo muita prosperidade na sua vida, que você acesse toda a abundância que é sua por direito, viu? Deus, ele não quer nada menos do que isso para você. Não aceite menos, não aceite mais ou menos, não aceite migalhas, tá, borboleta? Porque não é isso que você merece, tá bom? Que você possa ver toda a sua grandeza nesse novo ano que tá quase iniciando aí, tá bom? E logo, logo a gente se vê. Se Deus quiser, em janeiro eu tô de volta, tá bom? Um ótimo final de ano para você, um Natal muito abençoado para você também, viu? E feliz ano novo. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.